Ou porque tu não controla esse sentimento que tá aí dentro. Hoje a gente vai falar sobre algo muito sério que começa lá no começo da nossa vida e que causa reflexos por toda a nossa vida adulta. Exatamente. Sabe aquela criança ferida? Aquelas emoções que não foram resolvidas, As birras não acolhidas? Pois elas é. voltam. E talvez você até se identifique com algumas situações. Sabe aquela época em que você sentia culpa por chorar? Ou sentia culpa por se sentir triste? Ou, en- ou então até aquelas explosões de raiva que você tinha quando era criança, aquela sensação de irritação constante que você não sabia de onde vinha. Ou aquela falta de conseguir falar o que você sentia. Ficava. Não saía. É uma culpa com uma falta de habilidade. Todas essas experiências que a gente está falando aqui, com certeza têm origem lá nos seus primeiros anos de vida. Mas elas não ficam lá, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Que as experiências que a gente tem na infância Ficam na morrem lá. infância. É. Muito pelo contrário, tudo isso se torna uma grande bola de neve na vida adulta. E geralmente as crianças que passam por isso se tornam adultos alguns problemas de lidar com a vida adulta. E aproveitando para perguntar, né? O que que acontece com toda a energia que a gente reprime desde essa infância? O que que acontece com essa pessoa? O que que acontece com tudo que fica guardado no teu corpo, na tua mente? Como é que isso volta quando a gente cresce? É disso que a gente vai falar no episódio de hoje. Exatamente. Bom, então vamos começar. Eu vou começar fazendo algumas perguntinhas para minha amigona Natasha. E aí ela vai seguir respondendo no fluxo dela e vocês vão pegando a visão. Algum dia, se rolar uma live, vocês vão ter a oportunidade de perguntar ao vivo alguma coisa. Boa sorte, tá? Natasha, deixa eu escolher. O que acontece no cérebro de uma criança durante uma birra? Tá. Boa pergunta, Então, né? ótima pergunta. Não, mas então, vamos pensar. A birra, tá, vamos pensar em uma criança pequena, né? Birra geralmente acontecem com crianças ali de 0 a 4 anos, São as primeiras emoções da são as vida dela. primeiras emoções da vida dela, né? Mas se a gente já tá falando de uma criança grande, a gente já não pode nem falar de birra, pessoal. Já vamos começar por aí, que já é desregulação emocional e aí já é papo para Outro outra coisa. tratamento, outra coisa. Mas enfim, estamos falando de crianças pequenas. Por que acontece a birra? Porque a criança, ela recebe uma descarga emocional na hora e ela não sabe o que fazer com aquilo. Toda situação que a criança vive, que pode causar algum tipo de frustração, pode trazer raiva, o não que ela escuta, é realmente o fim do mundo. Eu recebo muitos pais que falam assim: nossa, eu falo um não pro meu filho e parece até que é o fim do mundo para essa O criança. meu chão aqui mesmo, meu filho se jogou em todo Exatamente. ele. Mas é porque pessoal, é o fim do mundo para essa criança. Literalmente você tá acabando com o mundo dela. Por quê? Porque ela não tem experiências prévias sobre isso. Primeira vez. Então, já que ela não tem experiências prévias, ela não sabe o que fazer com essa emoção. Então, ela joga, grita, chora, esperneia, enfim, se torna tudo aquilo que é muito difícil e desgastante para os adultos, eu entendo, né? Mas o que acontece no cérebro da criança durante a birra, né? O que eu acho que as pessoas precisam entender, em primeiro lugar, é que a birra é uma reação natural que vai acontecer independente de você ou não. Acontece com todas as crianças e é esperado que aconteça. Por quê? Porque a criança ela está aprendendo a lidar com as emoções. Então, ela vai se descontrolar nesse processo, né? Ela vai se descontrolar até ela aprender a lidar com aquilo. Crianças que não têm muitas instabilidades emocionais até deve desconfiar, sabe? Porque a criança ela tem isso. A gente é uma reação natural e esperada. Então, não é porque o pai é um péssimo pai, não é porque a mãe não soube educar a criança. Enfim, apesar dos adultos acharem que a criança está fazendo vergonha para eles, que acaba fazendo, né, em público, é uma É um reação show. natural e esperada de um cérebro que ainda é imaturo, um cérebro que ainda não sabe lidar com aquilo. E o papel dos adultos, além de reconhecer que isso é uma reação natural, é saber acalmar aquela reação, né? Saber fazer com que a criança consiga exatamente o que ela precisa naquele momento, que é entender que emoção que ela está sentindo e saber como reagir daqui para frente. O que é muito difícil, porque os adultos de hoje não sabem o que eles sentem também, né? Então, assim, Exatamente. tem todo um cuidado que tem que vir antes, né, com o próprio pai para ele conseguir lidar com tudo isso. Não é só olhar para uma birra e Exatamente. julgar. Fica muito Interessante. difícil para a criança aprender a lidar com os próprios sentimentos se ela não tem um modelo que sabe aprender a lidar com os próprios sentimentos. A criança ela aprende basicamente por imitação, por referência. Então ela vê o que você faz e ela começa a fazer também. Então, se diante de uma briga, se diante do descontrole da criança, o próprio adulto se descontrolar, a criança vai entender que O é tudo exemplo tá bem se dado, né? descontrolar em momentos que você estiver frustrada, que você estiver triste, né? É Então é isso. assim que ela aprende cada vez A mais. gente ensina mais fazendo do que falando, né? Na verdade, Com fazendo e certeza. não falando. Com certeza, com Eu certeza. percebo isso com meu neneco também. É loucura. É um espelho, a criança Caótico. é um espelho.
Acabou essa pergunta? Acabou. Então vamos para a outra. Tá. Vamos lá, então. Você já até deu uma Vai falar. respondida, mas vamos. Eu me sinto culpado quando expresso raiva ou choro. Isso tem a ver com o que eu vivi pequeno? Tá. Sim, Meio pode que falar. até respondeu. Aham. Vou responder de forma breve. Você vai fazer a pergunta? Ah, tá. Então. Agora, segunda pergunta. Eu me sinto culpado quando expresso raiva ou choro. Isso tem a ver com o que eu vivi pequeno? Gente, tem a ver, né? Assim, tudo que a gente faz tem a ver com o que a gente foi pequeno, mas eu acho que envolve duas questões diferentes, na verdade. Você pode se sentir culpado por expressar raiva, por expressar choro, porque alguém te falou que quando você fazia isso quando era criança era errado. E aí pode vir por causa de questões de masculinidade. Os meninos, principalmente, devem escutar muito questões de não chora, chorar não é homem. Uhum. Você não pode. As meninas, por outro lado, escutam muito. Você tem que ser muito comportada, você não pode ser irritada, Agradável, irritadiça. sempre agradável. Você tem que ser agradável. Então, o que você está fazendo isso? Você está inibindo uma emoção que naturalmente vai surgir numa criança. Você não está ensinando para ela como é que ela vai lidar com essa emoção. O que fazer quando a menina sente raiva ou quando o menino sente tristeza. Você está virando para eles e está falando, você não pode sentir isso. Para agora que você não pode sentir isso. Então, quanto mais você alimentou essa crença quando você era criança, de que você não pode chorar, de que você não pode sentir raiva, de que você tem que ser muito bem comportada, na vida adulta, isso vai reverberar. Né? O que acontece? Você vai continuar sentindo raiva, você vai continuar se sentindo triste, sentindo vontade de chorar, todo mundo sente. Mas quando esses sentimentos surgirem, você vai fazer de tudo para isso afastar de você. E aí a forma como as pessoas fazem isso é o que causa culpa, geralmente, né? Porque você não viveu aquilo de uma forma natural. A raiva é um sentimento que naturalmente vai surgir em todas as pessoas. É um sentimento até biologicamente, como é que é a palavra? Útil. É um sentimento útil de você se ter, né? Mas as pessoas, elas desde sempre são bloqueadas como que aquilo fosse muito ruim, né? A gente escutava muito quando era criança. Você não pode sentir raiva. Pra falar isso é feio, isso é feio, isso é chato. Criança que sente raiva. Principalmente meninas, no caso, né? Então, a forma como como você expressa isso hoje tem tudo a ver com como você viveu isso na infância, com certeza. Pesado aí. Pesado. Então vamos para a terceira pergunta. Nossa, essa aqui é boa também, hein? Porque é tão difícil pra mim falar o que sinto em vez de explodir ou me calar. Nossa, porque é tão difícil falar o que eu sinto sem ter que explodir, né? Sem ter que jogar aquilo pro mundo, ou sem ter que implodir, sem ter que calar a minha própria voz. Isso é muito difícil na vida adulta, né? A gente tem muito isso. Se a gente parar pra pensar, é difícil a comunicação com as pessoas hoje é muito difícil, né? Tudo que você fala parece que vai ser interpretado de uma outra forma, ou na verdade, a forma como você fala tá sendo rude mesmo, você não tá percebendo. Então, o que acontece, né? Por que é tão difícil as pessoas falarem o que elas sentem? Geralmente porque elas não foram estimuladas para que isso acontecesse, né? A gente vive experiências ao longo da vida que levam a gente a, por exemplo, sentir medo de falar, sentir receio do que as pessoas vão pensar da gente ao a gente tá falando. Ou então. Normal, né, amores? Então. Ou então a gente já levou tanta porrada da vida, isso acontece muito com mulher, né? Com a gente acontece bastante. A gente já levou tanta porrada da vida que a gente se cala. A gente fica sem voz, a gente não sabe como expressar aquilo, porque até para evitar conflito, evitar briga. Isso é muito desde a criação mesmo, né? Não abrir muito espaço para que a criança se expresse. Exatamente. É como se, tipo, você nem entende. Exatamente. Fala, não, tá de boa, vamos só. Isso é uma coisa que eu trabalho muito em consultório hoje com os pais, sabe? Eu acho que é uma psicoeducação muito legal, porque muitas vezes a criança, ela tá muito desregulada emocionalmente. Ou ela é aquela criança muito explosiva, ou é aquela criança muito quietinha, fica no cantinho dela, que não fala nada, tá tudo muito bom, sabe? Completamente obediente. Esses dois extremos, eles são ruins, né? Então, o que eu falo para esses pais? Eles precisam fazer uma educação emocional com essa criança. A criança precisa entender o que ela tá sentindo. Depois de entender o que ela tá sentindo, é que ela vai conseguir reagir sobre isso, né? Inclusive, a gente pode trazer isso aqui como um próximo episódio falando de regulação emocional. Se vocês querem saber um pouco mais sobre isso, já comenta aí, regulação emocional. Porque, assim, é um assunto muito legal de falar, né? Como trabalhar a regulação emocional, seja com a sua criança, ou seja com você mesmo, é uma habilidade necessária da vida, né? Total, gata. Então, é um pouco disso. Arrasou. É isso, acabamos com as perguntinhas para a dona Natasha. Então, agora vamos perguntar para a Michelle, para a gente ter um pouco mais desse olhar espiritual. Aleluia, arrepiei. Vamos lá. Aleluia, arrepiei.
Quase derrubei o fone. Deixa eu ver uma pergunta aqui aleatória. Quando eu sinto raiva ou ansiedade, meu corpo reage. Onde essa energia fica presa? Depende. Tararã. Como você costuma expressar, né? Depende, cara. Tem gente que, quando sente raiva, quer falar. Quando sente ansiedade, tal, quer falar muito. E aí, se você não fala, você vai ficar aqui, ó, com a energia presa no seu laríngeo, por exemplo. É verdade. Agora, sei lá, se você sente muita vontade de quebrar os outros na porrada e fica, você vai, e não fizer isso, e tomara que não faça, você vai ficar com a energia presa aqui no cardíaco, sabe? Às vezes no plexo solar aqui, então. No estômago, né? Às vezes você não fala e fica com aquele estômago doendo, implodindo por dentro, que foi um pouco do que a gente falou agora. Isso costuma pegar aqui no nosso plexo solar. É bem. Ai, que saco, é um negócio chato. Mas, independente disso, a grande verdade é que isso desregula todo, o todo. O todo. Não tem pra onde fugir? Né? Sim, não tem uma regrinha. Aí você está começando por aqui, desregulando aqui e tal. Muito mais, geralmente, é isso mesmo. É que o laríngeo. O laríngeo pega pesado. Talvez, e aí, pode falar. Talvez seja interessante a pessoa conseguir perceber aonde dói nela. Será que acontece? Por exemplo, do nada eu senti uma dor de garganta. Será, meu Deus? Deu beta. Será que meu estômago começou a doer do nada? Eu não tenho nada. Eu não tenho problema. Tô segurando uma raiva aqui, uma vontade de matar alguém. Nossa, vai ficar linda a minha cara fazendo essa careta no vídeo. Mas, enfim, é sobre isso. E aí vai causar dor, vai causar várias coisas. Às vezes tem gente que enche a barriga. Enfim, tem de tudo. Não dá pra ter essa regra. É realmente perceber em você o que muda e buscar um autocuidado que envolva isso. Por exemplo, essa gata aqui, no caso dela, a pele dela reage. Graças a Deus, ela tem a deusa das peles junto. Então, a gente vai cuidar dessa parte. Entendeu? Cada um vai de um jeito. Com ela é a pele, com o outro pode ser a garganta que dói, com o outro a amígdala fica gigantesca. Exatamente. Sabe? Tem de tudo. A grande questão é você observar isso e aprender o que eu vou fazer, qual vai ser o meu ritual de autocuidado para com este desequilíbrio que se depara comigo neste momento. Exatamente. Não, e aí, ouvindo você falar também, eu fico pensando, é exatamente isso. Por isso que o ser humano é um ser inteiro, né? Porque, por exemplo, ele sentiu raiva. Ou sei lá, o seu filho tá tendo uma explosão de raiva, né? Qualquer pessoa. A gente pode entender isso como algo psíquico e tentar controlar e manejar aquilo de acordo com o contexto, ao mesmo tempo que você se percebe como isso atua no seu corpo. Como isso influencia nas suas questões físicas, né? Tipo, como a Michelle falou, o meu rosto ataca. Fico cheio de rosácea, gente. Tudo bem. Bichinha. E é isso, é se perceber nesses dois sentidos. Agora que você falou da criança, eu penso até, por exemplo, no Miguel, quando ele dá a birra, falando disso. O que eu faço é perceber toda hora a criança que não foi acolhida em mim, eu dou acolhimento pra ele, porque é isso, eu não quero que vire físico. Perfeita. Então, quando ele chora e tal, fica aquela coisa, eu fico tipo, vou abraçar, não quer meu abraço? Tá bom, mamãe tá aqui, mais abraço. Mamãe tá aqui. Briga, bate, não sei o quê. Mamãe te dá amor, mamãe não te bate, eu quero carinho. Sabe? É muito disso. Então eu não quero que isso vire uma dor física nele, eu não quero que vire nada demais. Ele tem que chorar, ele vai chorar, por enquanto é a única forma dele expressar. Exato. Mas, né, o que eu faço é dar amor. Ele tá falando um pouquinho agora, mas tipo assim, gente, ele não sabe hablar. Estamos hablando aqui, estamos hablando. Calma, o menino fala pra caramba até, mas ele não tem esse entendimento. Ele chora, é desespero. Não, e assim, aproveitando esse gancho, eu recebo muitos pais no consultório que já estão assim, desesperados e eu entendo o desespero, porque é desesperador mesmo. Você não entende? Você gritando, chorando, se jogando no chão, quebrando tudo. É desesperador. Mas enfim, o que eu tento trabalhar com eles em consultório, que eu acho que vai ser muito legal aqui nesse caso também, é entender que tudo muda quando o pai entende que aquilo